Olá, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Meu nome é Gustavo, sou técnico de segurança do trabalho e hoje eu venho aqui trazer um assunto muito importante para que você, de uma vez por todas, tire essa dúvida a respeito do PGR. Então hoje, como já disse, nós vamos falar sobre o PGR, mas não sobre o PGR em si. Está meio confuso, né? Mas eu explico. O que acontece? Algumas pessoas, elas acharam que por causa da criação do PGR, os outros programas das outras NRs, eles deixaram de ser obrigatórios. Então quer dizer que no PGR nós iríamos tratar de todos os assuntos relacionados à segurança do trabalho e não precisaria fazer mais nenhum laudo, mais nenhum programa, mais nada. Já ouvi isso de pessoas reais, né? Gente que realmente acredita nisso. E eu acho que faz todo sentido, porque antes, quando nós tínhamos o PPRA, ele tratava de riscos físicos, químicos e biológicos. Era muito mais específico, né? Ele era muito mais relacionado com os agentes ambientais em si, não abordava riscos de acidentes, não abordava ergonomia, não abordava outros assuntos. Então as pessoas concluíram que a partir do PGR, por ele ser mais completo e abordar esses outros assuntos também, deixou de ser obrigatório outros programas. Mas isso não é verdade e você pode estar incorrendo aí, de repente, na empresa que você trabalha, em uma condição de estar descumprindo a legislação. Então é isso que nós viemos falar nesse vídeo de hoje. Ok, mas vamos lá então. Quais programas continuam sendo obrigatórios? Primeiramente, como a gente já disse, o PGR. Mas esse é óbvio, a gente já começou o vídeo falando dele. Então, o tema do vídeo é esse, PGR. Ele é o primeiro programa, vamos dizer, que nós vamos elaborar aí em segurança do trabalho. Vamos reconhecer os riscos, vamos levantar todas as informações e fazer todas as recomendações das medidas de prevenção que nós precisamos fazer. Outros programas continuam sendo obrigatórios de serem elaborados, programas e laudos. Esse não é um programa, mas ele é um documento muito importante que precisa ser feito e precisa ser assinado por todos os funcionários, que são as ordens de serviço, lá na própria NR1. Então a NR1 ela cuida do PGR e ela também continua recomendando que se façam as ordens de serviço. Eu sei que esse não é um programa, não precisa me xingar, quem sabe disso, né? Quem é técnico de segurança ou quem já trabalha nessa área, mas é muito importante que tem pessoas que não têm esse conhecimento. Então, eles precisam saber que precisa ser feita a ordem de serviço. A ordem de serviço não é aquela ordem de serviço de produção, já tem vídeo no canal falando a respeito delas. Elas são ordens de serviço de segurança do trabalho que contêm instruções e procedimentos, recomendações de segurança do trabalho que as pessoas precisam seguir para a execução das suas atividades com segurança. Na NR7 continua o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, também tem vídeo sobre ele no canal já específico. O PGR tem o objetivo de proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme a avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Riscos PGR. Então, nós vemos aqui que o PCMSO ele se comunica com o PGR, inclusive a própria norma lá recomenda que o PCMSO seja elaborado segundo os riscos que foram levantados no PGR. NR9. Então, para quem acha que a NR9 acabou, não, a NR9 continua lá e não tem mais o PPRA como um programa de prevenção, mas ainda tem a previsão de se fazer as avaliações dos riscos conforme a NR9. Então, todos os riscos estão previstos lá na NR9 para serem levantados, as técnicas de avaliação, limites de tolerância, e nós precisamos fazer os levantamentos ainda conforme a NR9. Então, precisa se elaborar também um documento, ou você vai fazer as avaliações e vai falar para o dono da empresa? Não, então precisa se fazer um documento também relacionado com a NR9. Então, a NR9, ela também fala que precisam ser levantados os riscos ambientais que existem no local de trabalho conforme os parâmetros da NR9. Vamos ver o que ela diz. Deve ser realizada análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas. Ou seja, a NR9 continua lá, tem que se fazer um documento em cima disso também, para você apresentar para o empregador, não mudou muita coisa, né? NR10.
diagrama unifilar e prontuário das instalações elétricas. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kVA devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Ou seja, não é um programa, mas também é um documento que precisa ser elaborado. NR12, como nós já sabemos, tem vídeo também no canal, análise de risco, conforme a NR12, que é a definição dela, a combinação de especificação dos limites da máquina, identificação de perigos e estimativa de riscos, NBR 12100. E a apreciação de riscos é o processo completo que compreende a análise de risco e a avaliação de risco. Então, quando nós precisamos iniciar todas as ações para se adequar uma empresa, as máquinas da empresa, às necessidades da NR12, primeiramente nós precisamos fazer uma análise de risco. Apreciação de risco, tem muita gente que fala, para análise de risco ela fala apreciação de risco. Apreciação de risco é o processo completo, ou seja, nós fizemos análise de risco, aí depois se faz um projeto, adequa as máquinas, instala as medidas preventivas que se forem necessárias, e depois de tudo isso se faz uma nova análise de risco. Está tudo ok? Esse processo todo, esse ciclo, ele é chamado de apreciação de risco. Então, aí é quando o risco já foi totalmente avaliado e a máquina já está adequada à NR12, esse processo é chamado de apreciação de riscos. NRs 15 e 16, laudos de insalubridade e periculosidade. A norma não especifica, mas é necessário realizar um laudo para enquadramento das atividades como insalubres. Em geral, na elaboração do LTCAT, apesar da finalidade ser diferente, normalmente o engenheiro cita quando há enquadramento da insalubridade. NR17, análise preliminar e a análise ergonômica do posto de trabalho. A avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela empresa que deverá realizar a análise ergonômica do trabalho, da situação de trabalho, quando? Então, ou seja, se faz primeiramente análise preliminar e, dentre algumas situações que são identificadas, aí se faz necessário fazer análise ergonômica completa. Quando for observada a necessidade de uma avaliação mais aprofundada da situação, quando forem identificadas situações de inadequações ou insuficiência de ações adotadas, quando for sugerida pelo acompanhamento de saúde dos trabalhadores, nos termos do Programa de Controle Médico no PCMSO, na linha C, subitem 1.5.5.1.1 da NR1. Quando for indicada causa relacionada às condições de trabalho da análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos do Programa de Gerenciamento de Riscos, no PGR. Então vocês veem que o PGR, mais uma vez, está se relacionando. Então, ele é a base de tudo, mas ele conversa com todas as outras normas, NR20, prontuário de instalações. NR20 fala de líquidos inflamáveis. Prontuário da instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela documentação pertinente. Ou seja, vocês veem que continua sendo obrigatório fazer todos aqueles documentos. Muitos deles servem de base para o PGR, outros as informações são retiradas do PGR, mas na maioria deles eles se conversam com o PGR. Então, as normas, por isso que é chamado de GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As normas, elas se intercomunicam, elas se conversam. Então, elas estão todas interligadas ali. Aqui nesse vídeo, eu só citei as principais, as mais usuais, as que são mais utilizadas aí, que vocês vão se deparar na maioria das empresas. Mas eu estou falando isso para ninguém me xingar. E de repente você tem uma atividade específica, que tem um laudo mais específico, sei lá, frigorífico, atividades em altura, construção civil, rural. Então, tem atividades que não são tão comuns assim. Então, como nós estamos falando com todo o público, isso aqui é o beabá. Mas, logicamente, que podem ter situações que requeram outros tipos de laudos e programas mais específicos para atividades específicas. Não é o caso desse vídeo. Nós citamos aqui o beabazão, como eu já falei, que é o que a gente vai encontrar aí na maioria das empresas. Isso aqui, quase tudo nós vamos ter aí, principalmente na indústria, nós vamos encontrar esse tipo de situações aqui que são necessários fazer esses documentos.
tá bom? Nem todos aqui são programas, muitos são laudos, outros são apenas prontuários, mas é importante que se saiba que tem várias coisas que precisam ser feitas. Importante solicitar sempre a ajuda de um profissional da área de segurança do trabalho para ele estar orientando o que é necessário para o seu caso específico. Aqui eu vou me despedindo, peço para você que já se inscreva no canal, que compartilhe os vídeos, deixe seu like e que mande aí para os seus grupos, mande para as pessoas aí que você achar que for necessário, para que mais e mais pessoas tenham conhecimento desse assunto tão importante. Muito obrigado, até o próximo. Tchau!